Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente para a gente falar mais uma vez sobre os nossos 40 dias de amor. E hoje a gente, no nosso 36º dia, nós iremos falar sobre a questão da grande pergunta, né? O tema é esse, a grande pergunta. E na verdade, essa grande pergunta que a gente se faz, ou que nós devemos nos fazer, está baseada numa necessidade, né? Geralmente nos nossos relacionamentos a gente pergunta sobre o que a pessoa com a qual nós nos relacionamos tem para oferecer para suprir as nossas necessidades. Geralmente nós nos fazemos essa pergunta, só que dentro do pressuposto de Jesus, essa percepção deveria de ser diferente. Jesus nos ensina em Mateus 7, verso 12, no Sermão do Monte, no famoso Sermão do Monte, que a nossa percepção deve ser a seguinte: aquilo que querem que os homens vos façam, façam vós primeiro a eles. Então, na verdade, a nossa perspectiva nos relacionamentos não deveria de ser sobre como os relacionamentos que temos suprirão as nossas necessidades, mas como nós supriremos a necessidade das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Obviamente, tendo em mente que quando nós agirmos de forma altruísta, essa nossa ação retornará em algum momento como bondade e graça sobre as nossas vidas e não como uma coisa de troca, né? Então, quando a gente entende isso, isso ficou cunhado, né? Essa percepção ficou cunhado, o termo como a regra de ouro. Essa percepção ficou conhecida como a regra de ouro. Quando a gente começar a ter como pressuposto, como base para as nossas relações a regra de ouro, nós iremos começar a agir de forma mais altruísta e isso irá nos conceder o benefício sempre de em algum momento ter as nossas necessidades supridas. O autor diz nessa devocional que ao invés de nós agirmos assim, às vezes nós agimos de outra forma, baseado em outras regras. Ele cita algumas, por exemplo, a regra recíproca, que tudo o que fizer por mim, eu farei por você. Se você coçar minhas costas, eu vou coçar as suas. Então, se você quer que eu te faça alguma coisa, você precisa me fazer primeiro, né? Às vezes as nossas relações não dão certo ou começam a ter problemas porque a gente se desenvolve como pessoa ou aprende através das experiências da vida, tendo como base essa regra recíproca, né, de que eu só vou fazer você se você fizer primeiro a mim, né? Ou como uma regra que ele chama de ricochet, ou ricochet, que o ricochet é a ideia do reflexo, do ricocheteado, daquilo que você bate e volta, né? Aí é o seguinte: faça alguém segundo o que a outra pessoa fez a você. A forma com a qual fui tratado em outros relacionamentos determina a forma que eu vou tratar nos meus relacionamentos. É aquela coisa do, por exemplo, às vezes o cara tem um dia péssimo no trabalho e ele chega em casa, descarrega o dia péssimo no trabalho em cima da família dele. Então, aquilo que ele recebe, ele passa, né? Isso nos nossos relacionamentos não é legal. O que a sua família é culpada se você teve um dia de trabalho ruim? Tá entendendo? E, por último, ele cita uma outra regra, que às vezes a gente toma os nossos relacionamentos como base nessa regra, que é a regra da motivação. Ou seja, eu estou agindo como se fosse por você, mas na verdade isso não é por você, é pelo aquilo que eu quero. Vou dar um exemplo. Você quer fazer alguma coisa, então trazer para o nosso cotidiano. Por exemplo, eu quero comprar a camisa do Vasco oficial, mas a camisa do Vasco oficial é muito cara, né? Acabou de lançar há 3 dias atrás uma camisa oficial de uma nova distribuidora de material esportivo que o Vasco fechou um contrato. Então, eu quero comprar essa blusa, mas eu sei que minha esposa vai ficar meio chateada se eu comprar. Então, para mim ter um álibi, o que eu faço? Eu compro um presente para ela,
eu compro um anel, eu compro um cordão, eu compro alguma coisa assim e compro a camisa para mim. E aí, na verdade, eu agradei ela querendo agradar a mim, entendeu? Então, essa regra da motivação, isso não funciona nos relacionamentos. Essa regra recíproca do ricochete, essas regras, elas são baseadas às vezes naquilo que nós fazemos, né? E a gente acha que por aquilo que nós fazemos nós vamos receber alguma coisa em troca. A regra de ouro não é baseada nisso, ela é baseada no altruísmo. Ela é baseada em você simplesmente se doar, se entregar, suprir a necessidade do outro, tendo a certeza que Deus cumprirá a sua promessa, que as suas necessidades serão supridas. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Ponto para refletir é: preciso me dedicar a suprir as necessidades dos outros se quero que minhas necessidades sejam supridas. Versículo para memorizar, Mateus 7,12: façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. E pergunta a considerar: por que posso agradecer a Deus por poder tomar a iniciativa de suprir as minhas necessidades? Vale lembrar, nessa pergunta, que às vezes a gente precisa mudar um pouco da perspectiva. Às vezes alguns ciclos não nos permitem, algumas barreiras, né, dos nossos relacionamentos não nos permitem agir de forma mais altruísta, porque nós criamos algum tipo de trauma, de mágoa, de dor. E a melhor coisa a se fazer nesses casos é você começar a olhar para as coisas boas, para as suas relações boas, e encontrar nessas coisas boas motivo para poder agir de forma altruísta, quebrando assim esse ciclo, tá bom? Amanhã, o amor é sacrificial. Espero que você esteja sendo abençoado por esse tempo que nós temos passado juntos. Estamos chegando ao fim, é uma pena, porque tem sido dias de muita bondade e graça de Deus, e a gente tem crescido nas nossas relações. E se isso tem, esses vídeos, esses textos, esse livro maravilhoso de 40 Dias de Amor tem abençoado sua vida, você pode compartilhar isso com seus amigos. Você pode curtir aí, né, nesse botãozinho do joinha aí do YouTube, comentar dizendo que você gosta. E para isso, para de alguma forma a gente poder expandir, alcançar mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe você, dê a você aí uma boa noite, que a graça de Jesus seja com todos. Até amanhã.